Olá, vamos falar aqui sobre o modelo básico do átomo. A gente vai se limitar a falar de prótons, nêutrons e elétrons. A gente não vai entrar a fundo nas subpartículas que as formam, ok? Apenas prótons, nêutrons e elétrons. Por isso que eu utilizo na nossa aula modelo básico do átomo. A gente vai ver o conhecimento, pelo menos do básico, ajuda a entender alguns assuntos que a gente tem a discutir isso no ensino médio, né? Como os isótopos, isóbaros, isótonos, apenas com conhecimento básico do átomo. Beleza? Então, para quem está tendo dificuldade, essa aula vai ser interessante. Pois bem, quando se pensa em átomo, você pensa, o que é um átomo? De que é formado um átomo? Então, basicamente, vem só as três partículas que eu vou discutir aqui hoje. Um átomo, basicamente, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, um átomo ele tem aqui um núcleo. Dentro desse núcleo, você encontra os prótons e os nêutrons. Em volta do núcleo, você tem as camadas eletrônicas, os níveis eletrônicos. Você tem a eletrosfera. O que se encontra na eletrosfera? Os elétrons. Em cada uma das camadas na eletrosfera, você tem elétrons em camadas diferentes, em níveis de energia diferentes. Olha só, níveis de energia diferentes. Então, elétrons em níveis diferentes vai apresentar níveis de energias diferentes. Os elétrons nas camadas mais distantes do núcleo vai apresentar uma maior energia do que os elétrons em camadas mais próximas ao núcleo. Aqui na tabela eu trouxe para a gente discutir aqui algumas propriedades dessas partículas. Por exemplo, os prótons. Os prótons têm uma massa de 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Os nêutrons, 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Já os elétrons, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Você vê aí que os elétrons têm uma massa na ordem de 10 elevado a 4 vezes menor que a massa de prótons e nêutrons. Logo embaixo, eu coloquei massa e unidade de massa atômica. Essa massa e unidade de massa atômica é aquela massa que você consegue encontrar em relação a 1/12 do átomo de carbono. Qual seria a massa de unidade de massa atômica do próton? 1,00728. Do nêutron, 1,00866. E a massa do elétron? 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, mesmo em termos de massa e unidade de massa atômica, a massa do elétron é bem menor em relação ao do prótons e nêutrons. Sempre mantendo aquela ordem de 10 elevado a 4. Aqui embaixo eu tenho aqui a massa relativa. Como o próprio nome diz, é uma massa relativa. É a massa de um próton em relação ao nêutron, a massa do nêutron em relação aos elétrons, a massa de nêutron em relação aos prótons. Então, é a massa relativa. Então, relativamente, a massa de um próton é 1. A massa do nêutron é 1. E a massa do elétron ela é tão pequena que ela chega a ser desprezível. Então, eu coloquei aqui uma massa 0. Na literatura ela coloca isso. Na literatura, se você procurar, você vai ver que a massa de um elétron é 1.836 vezes menor do que a massa de um próton. Então, basicamente, a massa relativa, 1. Massa de nêutron, 1. A massa do elétron, 0. Não é que ele não tenha massa, é que a massa relativa do elétron em relação às outras partículas é 0. Aqui nós temos uma carga das partículas em coulomb, que é a unidade de carga elétrica, cedida pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, a carga de um próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 29. A carga de um nêutron, 0. A carga de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 29. Vixe, professor, são cargas iguais? Em termos de valor absoluto, sim, mas um é positivo e a outra é negativa. A carga relativa, a carga em unidade de carga elétrica, a carga de um próton, mais 1. A carga do nêutron, 0. Então, o nome já é por conta disso já, porque a carga do nêutron é 0 mesmo. Elétron, carga, menos 1. Na tabela aqui embaixo, eu coloquei as cargas e massas relativas, por quê? Porque são esses dados que a gente vai utilizar em assuntos como isótopos, isóbaros, isótons, que são assuntos voltados para o nível médio, assuntos simples, em que você não vai trabalhar exatamente com a massa real de prótons, de nêutrons e elétrons. Então, eu trouxe aqui para a gente, só para a gente discutir só essa parte e aplicar no conteúdo. Então, repetindo aqui, ó, prótons têm uma carga relativa de mais 1 e uma massa relativa de mais 1. Os nêutrons têm uma carga 0, né? Lembra do nome, nêutron, e massa 1. Os elétrons possuem uma carga de menos 1 e massa 0. Então, vamos pensar o seguinte, basicamente um átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Então, se alguém perguntar a você, um átomo X, qual é a massa do átomo X? Você vai dizer, deixa eu ver. Rapaz, eu tenho certeza que a massa desse átomo X é prótons mais nêutrons, porque elétron não tem massa. Opa, chegamos no conceito de massa atômica. O que seria a massa atômica, a massa de um átomo? A massa desse átomo
é a soma de prótons mais a soma de nêutrons. Por quê? Porque elétron não tem massa. Então, aqui, ó, massa atômica é simbolizada por A. O que é a massa atômica? É a soma de prótons mais os nêutrons. Então, em geral, na literatura, você vai encontrar como? Você vai encontrar um átomo qualquer, coloquei aqui um X, ó, a massa em cima e o número atômico embaixo. A massa pode ficar na esquerda ou no canto superior direito. Ó. Então, em geral, a massa fica em cima e o número atômico embaixo. O número atômico eu simbolizei por Z aqui, ó. Então, aqui o átomo A tem uma massa atômica aqui, ó, 232, número atômico 90. Átomo B, massa atômica 234, número atômico 91. C, massa atômica 233, número atômico 90 e assim vai. Aqui eu tenho um cálcio, ó. Se você tiver uma tabela periódica, você vai procurar o cálcio na tabela periódica de vocês. Você tem aqui o cálcio, ele está lá no grupo 2, no período 3. Então, qual é a massa do cálcio? 40. Qual é o número atômico? 20. Massa 40, número atômico 20. Então, em geral, a massa fica em cima e o número atômico embaixo. O que é o número atômico? O número atômico ele é o número de cargas positivas. Lembra dessa informação? O número atômico é o número de cargas positivas. E eu pergunto a vocês, o que são as cargas positivas no átomo? Basicamente os prótons. Professor, então vamos começar junto aqui, vamos concluir junto aqui. O número atômico é o número de prótons. Porque o número atômico é o número de cargas positivas. Perfeito. Então, o número atômico é exatamente o nosso número de prótons. Beleza? O que é um elemento químico? Você tem a tabela periódica, e a tabela periódica tem lá várias siglas, vários símbolos que são de elementos químicos. O que é um elemento químico? Um elemento químico são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. É como se você fizesse um conjunto, um grupo de... juntasse um monte de coisas iguais, um monte de átomos iguais, vamos dizer assim, eles têm uma coisa parecida, o que deixa eles iguais, vamos dizer assim, tá? O que é isso? É o número atômico. Então, todo átomo que apresentar o mesmo número de cargas positivas, o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, eu vou encaixar ele no grupo. Que grupo é esse? Aí vai ser o elemento X, Y, Z. Por exemplo, é um átomo que tenha só um próton, só uma carga positiva. Ele vai se encaixar no grupo do elemento hidrogênio. Opa! Então, todo átomo que tiver um próton, ele vai pertencer ao elemento hidrogênio. Um átomo que tiver 50 prótons, 200 prótons, aí seriam elementos diferentes. Se você pegar um átomo com 20 prótons, que nem é o caso do cálcio. O cálcio ele tem 20 prótons, tem 20 carga positiva. Então, todo átomo que tiver 20 prótons, ele vai fazer parte do elemento cálcio. Átomos que tenham 12 prótons, faz parte do elemento magnésio. Aí você pensa, professor, mas o senhor está falando que é claro que quem tem 12 prótons é o magnésio. Mas só tem um, não? Eu disse, não. Tem átomos que apresentam átomos diferentes, que têm o mesmo número de prótons, mas têm massas diferentes. É por isso que eu estou falando para vocês que todos os átomos que têm a mesma quantidade de prótons pertencem ao mesmo elemento. Por que eu digo isso? Porque você tem os isótopos. O que são isótopos? Você tem átomos diferentes, átomos com massas diferentes. Então, você tem espécies diferentes, mas têm o mesmo número atômico. Então, como eles têm o mesmo número atômico, eles fazem parte do elemento hidrogênio. Como eles têm massas diferentes, eu vou chamar eles de isótopos. São átomos isótopos. O que é um isótopo? São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, diferente número de massa. Os isótopos são sempre de um mesmo elemento. Por exemplo, eu peguei aqui um átomo X, três átomos. O átomo X ele tem número atômico 12, número atômico 12, número atômico 12. O que eu estou mudando do primeiro para o terceiro? O primeiro a massa é 24, o segundo a massa é 25 e o terceiro a massa é 26. Eles são os mesmos? Não. Eles têm massas diferentes, mas o número atômico é o mesmo. Como eles têm o mesmo número atômico, eles fazem parte do mesmo elemento químico. Se você for na tabela periódica, você vai ver que quem tem número atômico 12 é o magnésio. Então, eu botei até aqui, ó. Isso aqui é uma forma que a tabela periódica ele representa os elementos químicos. Então, na tabela periódica, você tem lá vários quadradinhos. Né? Nós temos aqui o símbolo. O que é isso? Aqui, ó, essa sigla aqui, essa letrinha aqui, é o que simboliza o elemento magnésio. Você vai ver aqui embaixo o nome do elemento, ó, magnésio. O númerozinho aqui embaixo é o nosso número atômico, o número de cargas positivas. E em cima, a massa do átomo que representa o elemento magnésio. Qual é a massa do magnésio? 24,32. Professor, e o elemento magnésio? O elemento magnésio são todos os átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, nesse caso aqui, ó, existe realmente
É um átomo com número atômico 12 e com massa 24, 25, 26? Existem. Então, são átomos diferentes. Então, professor, se eu estou me dizendo que o número atômico 12 é um magnésio, esses três são magnésios? São. Todos os três são magnésios. E essa massa aqui vem de onde? É o seguinte, o magnésio, se você procurar ele na natureza, ele vai ter três tipos. Você vai ter o magnésio com um átomo com massa de 24, você vai encontrar ele com massa de 25 e você vai encontrar ele com massa de 26. Só que o magnésio com um átomo que tem 24, ele está na proporção de 80%, né? 78,99%. O magnésio com massa 25, ele está na porcentagem de 10%. E o magnésio com 26, ele está com a porcentagem de 11,01%. O que é que isso quer dizer? Que os átomos de magnésio que você vai encontrar na natureza, você pode encontrar o magnésio com massa de 24, com massa de 25, com massa de 26. 78%, 79%, vamos dizer assim, é só do magnésio que tem massa 24. Então, se você na natureza, na nossa terrinha bonitinha aqui, nosso planeta, 79% dos magnésios com massa, os átomos têm 24. Só que tem 10% com magnésio com massa 25 e tem o magnésio com massa 26, certo? Então, ó, o nosso magnésio, o magnésio que você conhece na tabela periódica, essa massa aqui, ó, nada mais é do que a média dos três. Então, se aqui é 78,9%, então eu vou multiplicar 24, que é a massa dele, vezes 79, mais 25 do segundo, a massa do segundo, vezes 10%, mais a massa do terceiro, vezes 11%, dividido por 100%. Então, eu faço uma média ponderada aqui, ó, dos três átomos diferentes de magnésio. O resultado é a massa atômica do meu magnésio. Essa massa atômica é uma média ponderada dos diferentes átomos de magnésio. Que estranho, né? Diferentes átomos de magnésio. De certo modo, sim, né? Então, você tem átomos de um mesmo elemento químico que são isótopos. Isótopos por quê? O que é um isótopo? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Beleza? É um isótopo conhecido, carbono 12, carbono 13, carbono 14. São átomos que têm mesmo número atômico, só que têm massas diferentes. Certo? Então, o elemento químico carbono, ele é uma combinação desses elementos, desses isótopos, carbono 12, 13 e 14, assim como o magnésio é. Então, vale destacar. O que é um isótopo? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes. Beleza? Uma outra coisa. Continuando. Isóbaros. O que seriam isóbaros? Isóbaros são átomos que apresentam a mesma massa, mas diferentes números atômicos, beleza? Diferente número de prótons. Exemplo aqui que eu coloquei para a gente discutir, ó. Cálcio, potássio e argônio. Você vê que o número atômico do cálcio é 20, o do potássio é 19 e o do argônio é 18. Então, eles têm números atômicos, números de prótons diferentes. Tá? Então, eu não sei porque eu fico repetindo isso, mas, enfim, acho que é costume. Então, vamos só absorver. Prótons e atômico é a mesma coisa. Então, tudo é o mesmo valor. Então, mas aqui eu represento como número atômico, mas você absorve. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. É importantíssimo para quando você for calcular a massa, os nêutrons de um átomo. Então, isóbaros, mesma massa, diferentes números de prótons. Então, nesse exemplo aqui eu tenho o cálcio com 20, o potássio, o número atômico dele é 19 e o argônio, o número atômico dele é 18. Só que a massa do cálcio é 40, a massa do potássio é 40, a massa do argônio é 40. Eu pergunto a vocês, por que essas massas são todas iguais? Se você lembrar da nossa aula, que o modelo básico de um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, né? Se eles têm massas iguais, com certeza é porque eles têm nêutrons diferentes também. Então, por exemplo, aqui o cálcio, se o número atômico dele é 20, ele tem quantos nêutrons? Bom, se o número atômico é 20, ele tem 20 prótons. Se a massa é 40, ele vai ter 20 nêutrons. O potássio, ele tem um número atômico 19, ele tem 19 prótons. Para chegar na massa 40, está faltando quantos nêutrons? 21. Então, o cálcio ele tem 20 nêutrons, para poder fazer 20 com 20, 40. O potássio ele tem 21 nêutrons, porque 21 por 19 dá 40. E o argônio ele tem 22 nêutrons, com 18 dá 40. Professor, então, peraí, vamos ver se eu entendo uma coisa. O que é um isóbaro? São massas iguais. Então, átomos que têm massas iguais e números atômicos diferentes, eu posso englobá-los, eu posso juntar eles no conjunto. Que conjunto é esse? Conjunto dos isóbaros. Beleza? Show? Aí, sempre que você quiser ficar brincando com a massa do átomo, é só lembrar que a massa de um átomo é prótons mais nêutrons. Beleza?
Então, é super possível você ter átomos com número de átomos diferentes e massas iguais. Né? A justificativa aí está na quantidade dos nêutrons. O que é que seria um isótono? Isótono são átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons, mas a massa é diferente, o número aqui de cima é diferente, e o número atômico também é diferente. O número de massa é diferente, o número de prótons é diferente, mas a quantidade de nêutrons iguais. Por isso que eles são classificados como isótonos. Exemplos dos isótonos aqui, foi o que eu trouxe para a gente aqui, ó, nitrogênio e boro. O nitrogênio ele tem uma massa 14 e o número de prótons 7. Se ele tem 7 prótons, para a massa ser 14, ele tem que ter quantos nêutrons? 7. Então, ele tem 7 nêutrons. Ah, pessoal, fiquei na dúvida. Então, eu botei aqui, ó, massa é igual a prótons mais nêutrons. Massa não é 14? 14 é igual a prótons não é 7, mais nêutrons, que é o que eu quero saber. Passa 7 para o outro lado, ó, fica 14 menos 7. Então, nêutrons vai ser igual a 7. Vou pegar aqui, ó. E fica melhor vocês enxergarem, beleza? O boro, a massa dele é 12. Qual é o número atômico? 5. Massa 12, número atômico 5, beleza? Qual a quantidade de nêutrons? Se o próton é 5, a massa é 12, nêutron só pode ser 7. 5 mais 7, 12. Ah, estou em dúvida. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 12, 12 é igual. Próton é 5, então botei 5 aqui. Quanto é nêutron? Não sei, então botei mais N. Passo 5 para o outro lado, fica negativo. N vai ser igual a 12 menos 5. Quanto é 12 menos 5? 7. Então eu calculei aqui o nêutron do boro e calculei aqui o nêutron do nitrogênio. A gente vê que os nêutrons têm quantidades iguais, mas possuem massas diferentes e número atômico diferente. Então, o que é o isótono, por definição? São átomos que apresentam massas e prótons diferentes, mas com a mesma quantidade de nêutrons, beleza? Isoeletrônico. Isoeletrônicos são átomos ou íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons, beleza? Isoeletrônicos são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Quando é que isso vai acontecer? Quando você tiver um íon. Lembra, o que é um íon? É uma espécie química que ganha ou perde elétron. Esse é íon. Se ganhar, vai ficar negativo, vou chamar de ânion. Se perder, fica positivo, vou chamar de cátion. Beleza? Pronto. Então, vamos pegar aqui o exemplo. O neônio. O neônio ele tem número atômico 10. Ele tem quantos prótons? 10. Beleza? Massa 20. Eu coloquei aqui um exemplo de um isoeletrônico, o neônio com o sódio. Vamos avaliar cada um deles. Lembra do conceito? Eles têm que ter a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Neônio, ele tem qual é a massa dele? 20. Qual é o número atômico? Aqui de baixo, 10. Opa, número atômico 10. Qual é a quantidade de prótons? É o mesmo valor de número atômico. 10. Qual é a quantidade de elétrons? Aí você olha, o neônio ele está neutro. Ele não tem nenhuma carga aqui em cima. Não tem nada aqui em cima, então ele está neutro. Para ele estar neutro, o número de carga positiva tem que ser exatamente igual ao número de carga negativa. Tem que estar as duas na mesma quantidade. Se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons, porque 10 positivo com 10 negativo se cancela, se anula. Então, ele tem 10 prótons, ele não tem nenhuma carga. Qual é a quantidade de elétrons? 10 elétrons. Vamos avaliar agora o sódio. O sódio, a massa dele é 23. Eu botei aqui, ó. Massa 23. O número atômico dele é 11. Está aqui 11. Número de prótons? 11. Só que, ó, eu tenho aqui sódio mais, ó, sódio mais, sódio mais um, ó, sódio mais um, sódio mais um. O que isso quer dizer? Se ele está positivo aqui em cima, se ele está positivo, é porque ele perdeu elétrons. Mas você está vendo mais um ali, ó, tem mais um, né, ó, puf. Se tem mais um é porque ele perdeu, eu botei um ali, só para ficar claro que ele perdeu um elétron. Quando tem um mais, eu não preciso botar um não, porque já tá, fica subentendido, né, que tem uma carga é porque ele perdeu um elétron. Ok? Então, vamos lá. O sódio está positivo. Toda espécie que tiver positiva, meu povo, é porque ele perdeu elétron. Se está positivo, é porque ele perdeu elétron. Se tiver só uma cruz, ele perdeu um elétron. Se tiver a cruz com mais dois, números em 2 do lado, ele perdeu 2 elétrons. No nosso caso, eu coloquei só uma cruz e ainda coloquei um, para você enxergar que ele perdeu um elétron. Então, sódio, ele neutro, ele sem essa carga aqui, ó. Ele neutro. Ele tinha 11 prótons, 11 elétrons. Só que ele perdeu um elétron. Ele vai para ficar quantos? Vai ficar com 10 elétrons. Então, está aqui, ó, 10 elétrons. Agora, massa, número atômico, próton, não nos interessa. Eu estou classificando como isoeletrônico. O que é um isoeletrônico? Átomos com a mesma quantidade de elétrons. Então, está aqui, ó, neônio 10 elétrons, sódio 10 elétrons. Então, se eles têm a mesma quantidade de elétrons, eu posso classificar o neônio com o íon sódio mais num grupo chamado de grupo de isoeletrônico. Beleza?
Meu povo, a gente fica por aqui a nossa aula. Eu trouxe isso aqui só para a gente debater que a gente tendo um pensamento de um modelo básico de átomo, dá para a gente discutir alguns temas voltados para o ensino médio. E eu espero que tenha sido útil essa discussão. Beleza? Então, na dúvida, lembra: átomo, formado por prótons, nêutrons e elétrons. Esqueça as outras subpartículas. Até a próxima, meu povo. Valeu, fui!